Galera, é o seguinte, quem é vivo sempre aparece, né? E principalmente aparece depois do carnaval, né? A gente sabe como é que o Brasil é. Agora finalmente estou terminando a fase de plantões, falta só mais 24 horas. E acho que já tá na hora da gente começar a fazer a transição para treino de força. Como eu já mostrei num vídeo anterior aí para trás aí, vocês descem aí para ver os pilotos do canal. Tem um vídeo mostrando como que eu periodizei minha fase de hipertrofia. E agora que ela acabou, eu vou mostrar para vocês como que eu vou periodizar minha fase de força. Só que para isso eu vou precisar ir para academia hoje simplesmente para fazer um teste de força. Então vocês vão me acompanhar nesse teste de força e depois eu vou mostrar para vocês o que eu pensei para fazer minha periodização e talvez vou acompanhar um pouquinho da minha periodização também. Então, galera, vou trazer vocês aqui para as minhas planilhas. A minha planilha de planejamento de 2025, basicamente ela tinha 30 semanas, as 30 semanas iniciais, que normalmente é quando começa os nacionais, né? Desde meio de dezembro até meio de julho. Então tinha 30 semanas. E dentro dessas 30 semanas eu já tenho aqui toda a periodização. E o que mais me chama a atenção aqui é que meu peso inicial aqui era 74, com percentual de gordura de 8%, e meu peso alvo era ganhar pelo menos uns 4 a 6 quilos. Só que umas coisas assim, meio que saem do nosso controle. Então, a gente está hoje aqui na 12ª semana, fechando a 12ª semana, fechando o segundo bloco. Eu fiz muitos plantões noturnos, virei muita noite, emendei muito plantão. E acabou que meu peso foi saindo do 74 e ficando cada vez mais longe do 74. Tanto que hoje, como vocês viram, hoje eu pesei 70 quilos. Então, eu já vou colocar aqui todos os dados dos meus testes de força antigo e vou colocar o teste de força atual para a gente ver o que eu vou precisar trabalhar. Eu já montei aqui uma planilha rápida que eu vou colocar 3 coisas aqui nessa planilha. Primeiro, eu vou colocar as minhas melhores marcas. Eu vou colocar aqui como all-time high, que minha melhor marca foi 78 quilos, meu melhor agachamento foi 190 quilos, o meu melhor supino foi 135 quilos, o meu melhor terra foi 220 quilos, que me dá um total de 545 se fosse levar para dentro de uma competição. E eu vou colocar aqui também como que foi a minha performance no Bop Games, que eu acho que vai ser o melhor alvo para agora, até porque foi logo depois de um jogo e foi durante a temporada do ano passado, e foi assim, supostamente quando eu estava em melhor preparação física, mas ao mesmo tempo eu estava cansado porque eu tinha tido um jogo em menos de 24 horas antes. Eu estava com 75 quilos exatos no dia do Bop Games, eu pedi 180 para a máxima de agachamento, eu pedi 210 para a máxima oh, meu Deus do céu, que sonho. Eu pedi 122 para a máxima de supino e eu pedi 210 para a máxima de terra. Isso me deu um Wilks muito bom no dia, tá? Eu fiquei muito bem colocado no campeonato. E assim, dava para ter subido pelo menos esse peso de terra aí, dava para ter batido os 220 no mesmo dia. Mas deu uma segurada aí por conta de ter sido pós-jogo imediato e ainda ter o resto da BFA ainda para jogar. A gente estava na temporada regular ainda nisso aí. E aí colocar o de hoje, o atual, e fazer alguns cálculos em cima disso. Então eu pesei 70 quilos hoje. O meu agachamento melhor de hoje foi 165 quilos. Foi fácil 165 quilos. Poderia ter sido mais, mas eu tentei o 180 e falhei. Então o meu máximo hoje foi 165 quilos. O supino também, com 100 quilos, foi fácil, mas acabou que eu falhei com 115. E o meu terra foi 200 quilos, que eu acho que já cheguei em RPE 10. Eu acho que não tinha como melhorar muito mais do que isso, não. Então pode ser que meu agachamento esteja ali girando na faixa dos 170, 175, meu supino na faixa dos 105, 110. Pode ser. Mas não tem como eu adivinhar isso simplesmente partindo do que eu fiz hoje. Vou colocar aqui o que eu tinha de alvo. E vocês podem ver aqui nessa tabela que eu tinha um alvo de chegar agora já beirando os 78 quilos e com os alvos bem mais altos aqui. E isso é uma pequena tristeza, né? Então era 200 de agachamento, 140 de supino e 230 de terra. Esses 4 benchmarks aqui, né, de peso, agachamento, supino e terra, vão poder ser aí um ótimo parâmetro para eu começar a seguir o que eu vou precisar fazer dentro dessa periodização de força. E aqui, colocar o que eu falhei, né? Principalmente dieta e sono. Obviamente, são as duas coisas assim, que mais falharam e que, obviamente, é o que está impactando em todos os outros pesos estarem muito aquém do que eu deveria ter feito. O agachamento
O que falhou pelo vídeo, eu falhei na hora de reverter o movimento. Início da força de quadril, início da força de glúteo e a finalização do movimento, que é a força de quadríceps. Então eu preciso fortalecer o momento de reversão do movimento. Meu supino, a gente vê que todas as vezes o que falhou foi meu tríceps. A barra começa a subir, sobe até rápido, mas a finalização do movimento é onde que está falhando. Então aqui, principalmente, tríceps. E no terra, cara, eu acho que já tava morto, já faltou alimentação. E assim, no final das contas, eu nem acho que eu fui tão abaixo assim do que eu deveria. Mas de qualquer forma, se for olhar aí direitinho o movimento, faltou um pouquinho de engajamento posterior, faltou um pouquinho de técnica. Fiquei feliz que o grip não falhou, eu fiz com o hook grip com certa tranquilidade. Então, começar a focar de novo um pouco mais em posterior, começar a focar um pouco mais na força de quadril, que até foi o que faltou também no agachamento. Então, com isso a gente vê aqui algumas coisas, por exemplo, do meu de hoje de agachamento, acabou que caiu muito pouco, né? De 2.4 para 2.35. Meu terra também de 2.8 hoje para 2.85. Isso talvez seja uma boa, são duas coisas assim que me deixam um pouco mais tranquilo. Mostra que eu ter perdido mais ou menos aí uns 7, 8% do meu peso não interferiu tanto assim na carga, né? Na carga relativa. Mas o supino, com certeza, a queda do supino é muito mais evidente do que todas as outras quedas. Para quem não tá muito habituado aí ao score de Wilks, é um score que ele é um coeficiente aí para nivelar atletas de vários pesos diferentes, de várias categorias, numa categoria única. Então, se com 78 quilos o meu total era 545, ele calcula aqui para mim quanto que é o meu score de Wilks, que agora foi 378, e em qual categoria que teoricamente que eu me encaixaria. Então é uma categoria bem próxima aqui do Elite, que seria 414, que ano passado estava sendo meu alvo aí de chegar era esses 414. E com 70 quilos hoje, eu fiz o total de 465. Vai dar uma caída também meio importante, mas ó, 348 ainda. Ainda me deixa com uma margem boa ainda acima do avançado, mas assim, remar muito atrás do Elite ainda. Agora a distância para o Elite ficou cada vez mais longe. O meu plano agora vai ser usar isso aqui para montar a minha planilha de treino de força e vou deixar vocês acompanharem aí um pouquinho como que eu vou fazer.